E agora, chegando aqui com mais um convidado, o Dr. Gutenberg, diretamente do Rio de Janeiro, e vai falar aqui com a gente. Dr. Gutenberg, prazer e muito obrigada por você ter topado conversar com a gente. O prazer é todo meu e eu que agradeço o convite, é sempre uma honra poder participar dos eventos. É muito gostoso, né? De poder Demais. Se aproximar, sair do Instagram e chegar aqui mais próximo, né? Dr. Gutenberg, pra gente começar nosso bate-papo, conta pro pessoal por que você decidiu cuidar de pessoas que têm esclerose múltipla. Essa é uma parte muito interessante, né, que eu sempre converso com meus alunos. Eu trabalho no Rio de Janeiro tanto com graduação médica, né, então ainda são alunos que não estão formados em medicina, e eu também na outra universidade eu participo da formação do especialista, do neurologista em si. E aí, quando eu converso com eles a respeito do porquê que eu escolhi, né, uma área tão específica da neurologia, eu falo justamente da evolução que a gente teve na neuroimunologia de uma maneira geral, e principalmente na esclerose múltipla, na neuromielite óptica, as doenças desse espectro, em termos não só de tratamento, né, hoje em dia a gente já consegue tratar a maioria das doenças de uma forma adequada, mas também de conhecimento de fisiopatologia, de conhecimentos de diagnóstico e por aí vai. Então acho que dentro da neurologia foi uma das áreas, se não a área que mais evoluiu, e aí daí que veio a minha paixão pela área, né? E é muito engraçado, porque eu comecei a atender paciente de esclerose múltipla logo que eu me formei. Eu tenho 14 anos de formado. E eu peguei um pouco dessa evolução também dentro da área da físio, né? Que antigamente os pacientes chegavam com muito medo de se fazer exercício, né? Não posso, vai piorar. E hoje o exercício é amplamente divulgado, até por vocês, médicos, né? Incentivando os pacientes a fazer. Então essa evolução é muito nítida, né? E esse é um aspecto super importante, né? E isso eu brinco muito com os pacientes também. Antes a gente tinha aquele conceito de que, já que eu tenho muita fadiga, o ideal é eu poupar energia. E aí, claro, como em qualquer outra área, a gente resolveu estudar, será que é isso mesmo, né? E às vezes os pacientes pensam que é um contrassenso, mas a gente vê, quanto menos exercício você faz, quanto menos reabilitação você faz, mais sintomatologia te incomoda, né? E os pacientes que compram essa ideia, hoje vivem muito bem. Muito bem, com certeza. E a gente já falando um pouco dessas novidades que vem, né? A gente está numa edição muito especial do Bectrins, 25 anos. E como tem sido o congresso, para você, que palestras tem mais chamado a atenção, que assuntos você veio buscando aqui para o Bectrins? Isso também é super interessante. Eu costumo convidar muitos alunos para virem ao Bectrins. Claro, a gente hoje em dia tem muito mais oportunidade de ir a congressos internacionais, de visitar os serviços internacionais, de interagir com os speakers que estão aqui hoje, mas para a maioria dos médicos não é tão simples assim, dos neurologistas que são focados e dos nossos alunos. Então, essa coisa do Bectrins conseguir reunir grandes especialistas do mundo aqui no Brasil, e um congresso que tem um custo muito mais acessível, né? Se você colocar no pacote tudo que envolve você buscar esse conhecimento, então se torna um dos principais congressos aqui no Brasil para quem é da área, né? Sim, com certeza. Muito bom. E agora a gente vai falar diretamente para os EMRs, para os pacientes. No nosso quadro, faça sempre ou não faça jamais. Qual orientação você costuma passar para os seus pacientes para eles fazerem sempre e para eles nunca fazerem? Isso eu sou até chato com os pacientes, eu acho que eu já sou conhecido por conta disso, né? Alguns pacientes já me conhecem há muito tempo, né? Outros pacientes me conhecem há menos. Então, os pacientes que me conhecem há muito tempo, eles sabem que mais ou menos a gente está em 2023 para 2024, lá por volta de 2010, 2011, eu pesava em torno de 150 quilos, né? Então, eu comia muito mal, eu dormia mal, eu não fazia atividade física nenhuma, e ao mesmo tempo você tem que também orientar os seus pacientes. Então mudou uma chave nesse sentido, e eu passei a fazer atividade física regular, eu passei a me alimentar melhor, né? E é isso que eu tento passar para os pacientes no dia a dia. Então eu atendi no consultório agora semana passada, antes de vir para cá,
fiz a meia maratona também e não tem nenhum paciente que tenha entrado lá no consultório. A maioria dos meus pacientes do consultório são pacientes que têm esclerose múltipla ou doenças correlatas. Não tem um paciente que entre no consultório que eu não mande fazer atividade física, né? Então eu acho que a principal mensagem é essa, é vida saudável realmente, né? A gente já tem, desde que a gente deixa de ser criança, a gente está perdendo cérebro, a gente está perdendo medula, a gente já tem uma série de outras condições que fazem a gente perder isso também. A gente não precisa de mais nada para isso. Com certeza. Né? Então a atividade física até hoje é o que mostrou maior benefício junto com os tratamentos tradicionais. Show. E para não fazer nunca? Para não fazer nunca, eu já falo para eles, principalmente os que não começaram, não comecem jamais, fumar. Fumar é a pior atitude que você pode ter. Para esclerose múltipla é super comprovado, né? E não é só para esclerose múltipla, para um monte de outras doenças, neurológicas ou não, né? Então, cigarro realmente, e aí não falo somente do cigarro classicamente, mas hoje em dia moda de vapor também, então é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, não começou, não comece, ou se começou, tente parar. Exatamente. E eu gosto muito de sentar aqui com vocês e ouvir que o exercício físico tem sido uma constante. Né? A gente já entrevistou bastante gente, mas me deixa com o coração quentinho saber essa indicação de vocês, porque na prática clínica, estando lá com os pacientes, quanto é importante, quando a gente vê de mudança para os pacientes e quando a gente tem um apoio dos neuros, né? Não, vai lá, faz físio, vai lá, faz exercício, eles vêm mais abertos, eles vêm mais preparados, e o quanto isso pode mudar a vida deles, né? Eu gosto muito disso. Exatamente, esse é o aspecto mais importante. Eu falo, não adianta a gente usar o melhor medicamento disponível se não tiver a nossa parte, né? E a nossa parte é tão importante quanto usar um medicamento, né? O medicamento sozinho não faz milagre, né? Então isso é uma das coisas mais importantes que eu aconselho realmente. Com certeza. E se você tivesse o poder desse vídeo atingir todos os gamers do mundo inteiro, qual recado você deixaria para eles? Eu posso deixar um recado genérico e eu posso deixar até um recado em termos do que a gente discutiu aqui no Congresso, né? Então, quando a gente fala de tratamento da esclerose múltipla hoje em si, fora toda essa parte que a gente estava conversando, né, da parte comportamental em si, a gente fala, claro, de tratamento de alta eficácia de uma maneira precoce, né? Então é isso que a gente tem que correr atrás, é isso que a gente tem que buscar. E nesse sentido, um recado até do que a gente discutiu aqui em termos de congresso, no primeiro dia a gente teve uma mesa, uma sessão bastante interessante, em que foi convidado um colega que é coordenador geral de doenças raras no Ministério da Saúde. E ele estava comentando a respeito do preço das medicações, dos tratamentos hoje em dia, né? Claro, a gente sabe que a maioria dos medicamentos são muito caros, e ele estava realmente questionando essa parte. E principalmente com os tratamentos que a gente tem na neuroimunologia, tanto para esclerose múltipla quanto para neuromielite óptica. E aí eu fiz um questionamento para ele, porque não tanto tempo assim atrás, muito recentemente, a Conitec incorporou tratamentos de um valor muito mais alto do que os tratamentos que a gente tem para esclerose múltipla e neuromielite óptica, e com um grau de evidência muito menor, principalmente quando a gente fala ali de expectativa de vida, e principalmente expectativa de vida com qualidade de vida. Sim. Né? E aí eu perguntei para ele o porquê disso. E aí a resposta dele girou em torno do quão muitas vezes política é a agência. Então daí a necessidade de passar a mensagem para os pacientes que a gente precisa se engajar, a gente precisa gritar realmente para ser ouvido. Então todos nós gritando numa só voz, com certeza a gente vai ser atendido, né? Então eu acho que isso é uma mensagem super importante que eu gostaria de deixar. Com certeza.